Pronto, tá iniciando a gravação, tá gravando. Eu achei legal que semana passada, teve uma queda, né? De energia aqui. Mais uma queda de energia aqui. E quando o computador voltou, ele voltou com a videoconferência aonde estava, gravando aonde estava. Então, para quem voltou não, quem quis dar uma olhadinha na videoconferência dessa semana, deve ter notado, fica um filme parecido com aquele filme Contato, esqueci o nome da atriz, Judy Foster, filme Contato. No filme, também não vou contar o filme, né? Mas assim, basicamente, durante a videoconferência tem um intervalo lá, acho que de uns 15 minutos, que fica sem informação. Muito bem. Então vamos começar, né? E já que está gravando mesmo. Eu não pude deixar de notar que as notas melhoraram, né? Essa última experiência que a gente fez da atividade. Assim como a questão aberta também foi uma coisa interessante ter colocado para vocês, porque bem ou mal, colando ou não colando, vocês tiveram uma liberdade para flexibilizar a sua criatividade ali no texto, né? Isso, de certa forma, pelo que eu percebi, também ajudou a pontuação. Curioso que o Moodle ele é o meu chefe, porque ele não solta nota para vocês enquanto eu não corrigir a questão aberta. Aí a Anta aqui foi corrigir a questão aberta, porque eu não sabia, né? Se a gente está aprendendo as coisas, eu fui corrigir essa questão aberta, era ontem, acho que 9 horas da noite, uma coisa assim. E aí só depois que eu creio ele ter liberado a nota para vocês, né? A nota final. A atividade de hoje também, a gente vai liberar ela lá depois das 3 horas, se bem que sempre tem um lag aí, não sei porquê, aí acaba demorando uma meia hora a mais, pelo menos, para liberar. E essa atividade tem a ver com a aula dessa semana, né? Conteúdo dessa semana, e é um conteúdo no qual nós começamos a abordar a visualização do metabolismo na forma diagramática, né? Então a gente vai estudar todas as rotas metabólicas na forma de um grande diagrama. E esse grande diagrama... Tem alguém tossindo aí em algum lugar ou derrubando copo em algum lugar aí com o microfone aberto. E esse grande diagrama é o mapa diabólico. O mapa diabólico ou o mapa catastrófico. Que é esse cara... Opa, que é esse cara aqui não, só eu estou enxergando esse cara aqui. Eu tenho que compartilhar a tela com vocês. Apresentar a tela inteira. A tela inteira. Entire screen. Engraçado, eu não sei se eu tinha recadinhos para mostrar para vocês hoje, mas eu estou desconfiado que não. Pelo menos eu não anotei aqui nenhum recadinho. Eu só anotei essa observação que eu percebi um pouco de melhora nas notas, de um modo geral. Tá certo? Muito bem. Aqui está o mapa metabólico. Oi? Alguém falou? Oi? Sim, foi eu. Desculpa atrapalhar. Não, imagina, não atrapalha de forma alguma. Eu só tenho uma dúvida. Essa semana, a atividade vai ser, em questão de tempo e de conteúdo, vai ser do mesmo jeito? Tipo, o conteúdo vai ser, não o mesmo, mas eu falo a densidade do conteúdo, entende? Se é muito, pouco, para a provinha. Vai ser o mesmo esquema. Mais ou menos. Pega, na realidade, o conteúdo que foi dado na semana, que, se você perceber, o conteúdo da semana não foi um conteúdo pesado dessa vez. Ele foi um conteúdo que estava querendo mirar mais como fazer para interpretar um mapa, né? Se você tiver um mapa na mão, o que você faz com ele? Esse bando de coisa esquisita que tem aqui na tela, por onde que você caminha mais ou menos? Então, a atividade vai versar um pouco sobre isso, entendeu? De repente pode ter uma pergunta lá, me diga qual é o nome da enzima que está em G2. Aí, vocês vão ver que não está sofisticado nesse aspecto, porque a ideia é que eu estou oferecendo para vocês uma ferramenta. Mas se eu der sequência ao conteúdo da bioquímica sem que vocês tenham a usabilidade dessa ferramenta, a bioquímica vai embora. Então a ideia é assim, você está sabendo usar a ferramenta? Sabe usar o mapa? Sabe localizar a rota que a gente vai trabalhar, que a gente começa a trabalhar? Sabe o que é uma rota?
sabe identificar onde ela começa, onde ela termina, que é o assunto dessa videoconferência, por exemplo. Como eu dei o conteúdo ao longo da semana em cima de localize no mapa, ache o Wally, né? Lembra daquele Wally? Ache o Wally. Eu não vou pegar agora na videoconferência que a gente tem 2 horas seguidas de aula para continuar versando sobre isso, né? Ou seja, vamos localizar o que tem aqui, vamos localizar o que tem aqui, vamos para cá, vamos para lá. Não, vamos centrar na rota da fermentação. Vamos, ou seja, aquele conhecimento prévio que você precisa da semana para entender a rota da fermentação é saber o que é o mapa, para que ele serve e como que você localiza entre esses códigos alfanuméricos dele aí, para onde que você caminha para cá ou caminha para lá, basicamente isso. Mas ela vai ser um conteúdo nessa videoconferência mais de aula mesmo, sabe? Mais de aula mesmo. A gente vai estudar a fermentação, como que ocorre a fermentação nas células. E a atividade de hoje também vai versar em cima disso. Então, em cima do mapa e em cima da fermentação, tá? Naquele esquema de ser jogado para o seu término na sexta-feira, às 23h59, para não dar aquela confusão de 0000, e com 60 minutos para realização. Certinho. Muito obrigada. A hora que quiser, é até importante que vocês me interrompam a hora que sentirem alguma necessidade, porque quando eu vou com essa apresentação aqui, eu saio do chat. Então, se alguém escrever alguma coisa no chat, eu não vou saber. Então, interromper com o microfone eu até prefiro, porque daí eu fico mais ligado, né? Apesar de que eu tenho uma deficiência familiar, o nome é familiar, não é familiar, genética de 29% de perda auditiva, além da miopia avançada de 21 graus. Mas vamos que vamos. Prezados e prezadas, se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, fique à vontade também, tá? Cara, vocês estão a gente está numa fase muito interessante, vocês estão numa fase muito interessante com essa pandemia. Todas essas atividades, ainda que elas sejam numerosas, elas são pontuais, e isso é chato, devo reconhecer, porque eu, como professor, eu estou naquele lado do algoz, né? Eu estou do lado do carcereiro, não do prisioneiro. E eu sei que realmente exige que você vá lá, que você busque e tal, semanalmente. Mas veja, não é cumulativo, é feito sob consulta, que eu mencionei semana passada, quer dizer, a universidade está fazendo assim, ó, não quer saber se consultou ou não consultou, que é uma oportunidade que, finda a pandemia, finda tudo junto, né? Não é o fim da pandemia. Terminada a pandemia, a gente vai voltar para o regulamento antigo, né? De 3 provas, conteúdo grande. Às vezes não, sabe? Eu, por exemplo, sou um professor que pretende incorporar de uma forma esse tipo de estilo e diminuir aquele impacto de você ter que estudar na antevéspera 100 páginas para uma avaliação passageira, né? Não sei, vamos ver. Vamos lá, porque senão a gente enrola mais, né? Bom, então, a nossa ideia aqui é a gente verificar a rota de interesse para hoje. Essa rota de interesse para hoje, vocês vão observar pela tela aqui, já está com parte do material disponível, tá bem? Então já tem uma folha de objetivos aqui, o que você precisa saber para ela. Nós estamos gravando também a conferência, então vale como uma aula depois se você quiser recuperar a informação. E tem um fragmento do mapa aqui, ó. Vamos ver se ele abre. Ok, eu clico aqui, ó, tem um fragmento, tá? Ou seja, a rota de interesse, que é chamada glicólise, ela está fragmentada aqui. Então, se você tiver alguma dúvida e está perdido no mapa, você vai só naquela região que te interessa, certo? E essa região aqui, ele fica disponível aqui. Mas o mapa, Recordar é Viver, logo aqui no iniciozinho, a gente tem ele completinho aqui, tá? Se você quiser pegar para estudar. O meu computador tem só 4 GB de RAM, então para carregar essas coisas é um bonde, viu? Bonde no sentido tecnológico do termo, né? Demora um pouquinho para chegar no alvo. E aqui tem a folha de objetivos. Essa folha de objetivos é a folha de objetivos para a via glicolítica. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, aqui tem as coisas que você precisa saber para entender. Então, para você não se perder numa revisão possível da videoconferência, você pode utilizar essa folha de objetivos, assim como
em outros momentos nós utilizamos ao longo da disciplina, que a gente vem utilizando. A diferença é que hoje, um pouco diferente de antes, nós não vamos fazer exercícios sobre um assunto que foi dado na semana. Pelo menos não de uma forma quantitativa. O exercício que a gente vai fazer a partir do que foi dado na semana é encontrar os detalhes da rota metabólica desejada dessa semana. Na semana que vem, ou seja, leia-se, a partir de amanhã, no mais tardar hoje é terça, né? No mais tardar quinta-feira de manhã, eu vou liberar o conteúdo, ou 50% do conteúdo, relativo à próxima semana, que nominalmente nada mais é do que o ciclo do ácido cítrico, vulgarmente conhecido como ciclo de Krebs, tá certo? Para que quando nós chegamos, acho que é cheguemos, agora estou na dúvida, na videoconferência, a gente possa trabalhar com o conhecimento do ciclo de Krebs, introduzindo a cadeia respiratória. Então a gente está mesclando atividades que foram jogadas na semana com novas atividades, tá certo? Vamos tirar a palavra atividade, senão vai confundir com prova, né? A gente está gerando assuntos ao longo da semana num estilo de aula invertida, que é quando você oferece o material para o aluno vai até o material, processa aquele material, o mínimo que ele processar, já está de boa, esses vídeos de 10, 15 minutos, então, e aí quando ele vai para a aula, ele já tem alguma leve informação rascunhada que seja, já está de bom tamanho. Mas misturando também com conteúdos novos, tá? Até porque se a gente fosse colocar cada semana um conteúdo, libera na semana anterior um conteúdo, e na semana seguinte a gente coloca só a informação daquele conteúdo como a gente vem fazendo, nós vamos precisar chegar em janeiro. E eu não quero chegar em janeiro. Não mesmo, definitivamente não mesmo. Vivo, talvez, mas não dando aula. Então, aqui eu deixei, enquanto eu estava no meu blá 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 aqui, né, eu deixei colocar, então, por exemplo, localizar a glicólise no mapa metabólico. Pô, essencial, cara. Então você chega aqui nesse mapão aqui, você fala, minha santa Genoveva, onde está a maldita dessa glicólise? Uma forma de você, e aí vamos assim, recapitulando o que foi dado na semana, quem acompanhou a semana viu que não havia um conteúdo bioquimiquez muito denso, era uma coisa mais de localização mesmo de rotas e tal. Quer dizer, espero que sim, né? Tenho entendido dessa forma. Você pode procurar no mapão aqui, ou você pode procurar no mapinha azul aqui. Você vem aqui no mapinha azul. Ixi. Ah, tá. Como eu disse, ele demora um pouquinho, né? Aqui, ó. Você vem aqui no mapinha azul, e no mapinha azul você procura onde deve estar o raio dessa glicose. Então tá aqui, ó. Aqui aparece, ó, metabolismo metabolismo do carboidrato. Fala metabolismo do mercapto. Não, metabolismo do carboidrato. Glicólise e gliconeogênese. Então você vê que tem a sombra aqui por detrás, e essa sombra mostra que grosseiramente você tem um círculo grande aqui e um círculo pequeno aqui, ó. E a glicólise vai estar mais ou menos aqui. Bom, então se você for no mapa, como um todo, aqui tem um círculo grande, aqui tem um círculo... então ela deve estar mais ou menos por aqui. Então você aumenta mais ou menos por aqui e você descobre que tcharam, tcharam, chega-se na glicólise. Tá? Então, cumpriu-se com isso o primeiro objetivo fundamental. Onde está a glicólise? A glicólise é a rota metabólica comum a todas as células do organismo e eu vou chutar aqui, como professor de bioquímica, quem sabe, a todos os organismos, tá? A todas as células, a todos os micro-organismos também. Houve um determinado momento na evolução em que determinados esqueletos carbônicos teve-se a preferência por esquecer um pouco os ácidos, como o acetato, o ácido acético, e dar preferência para algo um pouco mais sofisticado, que é o aldeído da glicose, porque ele é mais energético. Né? Você consegue extrair energia do acetato, mas você extrai mais energia de uma glicose. Nós, mamíferos superiores, poderosos que somos, temos duas vertentes principais para obtenção de energia. Isso foi colocado na aula de introdução ao metabolismo, semana retrasada, se não me engano. Uma delas é ganhar ATP sem respirar. E a outra é ganhar ATP respirando. É claro que a gente respira o tempo todo, então a gente vai produzir mais ATP às custas do oxigênio molecular. Então, o que chamamos de respiração celular, que eu não gosto do advérbio, mas justamente o assunto da semana que vem, que envolve a respiração celular.
E estou eu gritando de novo aqui no escritório, aqui em casa. E o outro processo é o processo de anaerobiose. Então, isso aqui é fundamental, né? Anaerobiose. Quer dizer, entender a glicólise como um processo de anaerobiose. Qual que é o fundamento filosófico disso? Você pode imaginar que no teu corpo você tem dois planos. Plano A, obter energia por respiração. Por quê? Porque a gente obtém 36 ATPs. Vai depender da situação, 32 ATPs, 34, até 36 ATPs, 38 no total, né? Mas aí você perde lá, você precisa transportar uma molécula, um piruvato para dentro de uma mitocôndria, troca para cá, troca para lá, e quando você percebe, você perdeu um pouquinho. Mas é mais de 30. Fermentação, colocamos na aula da semana retrasada, e hoje vamos verificar por quê, 2 ATPzinhos. Bom, então você tem 15 vezes mais energia pela respiração celular. Então fígado, rins, coração, cérebro não podem ficar dependendo de fermentar. Não podem ficar dependendo de fermentar, eles precisam respirar. Mas e se falhar o plano A? Plano A é a obtenção de energia pela respiração. Plano B. Plano B é obter energia por fermentação. Todo processo em que envolve perda de oxigênio celular, como por exemplo uma coisa que estamos todos sujeitos a sofrer, que é o chamado o infarto do miocárdio, o infarto nada mais é do que a perda ou extravasamento do conteúdo sanguíneo. Então, com isso, você perdendo sangue, você perde hemácia. Perdendo hemácia, você perde hemoglobina. Perdendo hemoglobina, você perde oxigênio. É ela quem transporta. E aí, localmente, o tecido cardíaco vai tender a produzir a sua energia necessária à contração, sístole e diástole. Quase que eu falei próclise e ênclise, não, sístole e diástole. Por mecanismos que envolvem muito o processo fermentativo. O processo fermentativo não é legal. Eu vou até colocar... Não vou colocar. O processo fermentativo, ele tem consequências para o corpo. Ele é um processo que você rende pouco ATP, mas na emergência não tem tu, vai tu mesmo. Mas é um processo que tende a acidificar os tecidos. As manifestações tumorais, na sua média, elas se apresentam como processos fermentativos, processos anaeróbicos, de alta taxa metabólica e, portanto, alta taxa enzimática. A taxa metabólica é tão alta que existem equipamentos que detectam variação térmica, né? Agora esqueci o nome, mas envolve tomografia computadorizada, a variação térmica local daquele tecido para dizer, olha, esse tecido aqui não está legal, isso aqui deve estar com câncer. Bem? Então, estamos colocando que a lógica dessa via glicolítica acontece em anaerobiose. Isso é um blá blá blá. Como é que eu sei que isso acontece em anaerobiose? Vamos delimitar a via. A via começa numa molécula de glicose. Então vamos procurar a molécula de glicose. Glicose, tá aqui, ó. Essa aqui é a molécula de glicose. Então uma coisinha legal desse mapa, em relação a outros, alguns não mostram estrutura. Esse aqui mostra a estrutura. A estrutura é sempre legal, principalmente para quem é de química, né? Porque com estrutura você vê uma transformação de um ponto no outro, como essa primeira transformação aqui, ó, de uma estrutura em outra. Espero que vocês enxerguem. Essa aqui é chamada glicose e essa aqui é chamada glicose 6-fosfato. Então você observa que se você sair do carbono 1 aqui e contar 6 carbonos, você vai chegar no carbono, no 6º carbono. Então essa molécula de glicose aqui sofreu na sua primeira etapa uma fosforilação. Essa é a primeira etapa da via glicolítica. Então ela está começando aqui, a bichinha, tá certo? E onde que ela vai terminar? Porque se a gente olhar o mapa, ó, você coloca o mapa aqui e você fala, cara, ela não é o início, tem coisas que estão ligadas a ela, tem coisas que parece que se transformaram nela, e é o que eu coloquei para vocês sobre a caixa preta do metabolismo, né? É um nome que eu acho que eu acabei inventando por idiotice. Porque a caixa preta do metabolismo nos diz o seguinte, que você tem substrato, esse substrato forma um produto. Aí você tem uma enzima aqui, aí você tem coisas que entram aqui, e você tem coisas que saem aqui. A gente chegou em 2009, para vocês terem uma ideia, com a primeira patente, registro de software, né, patente da Universidade de Alfenas, a gente fez com um grupo lá da informática, um software que basicamente envolve isso daqui, só que explorando o metabolismo de uma forma bastante dinâmica. É uma pena que acho que não teremos tempo de mostrar. Se tiver, eu ilustro uma determinada videoconferência dessas,
Porque você vê em tempo real as coisas desaparecendo, o substrato desaparecendo, o produto aparecendo, na forma de diferenças de matizes da palavra. Então, se a palavra é, sei lá, substrato, então ela começa com uma cor vermelha, ela vai ficando pálida, 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 sobe e o produto vai aparecendo. Depois eu mostro. Enfim, e é quantitativo, tá? Mas não vem ao caso. Isso aqui é a caixa preta do metabolismo. Ocorre o seguinte, que este produto aqui, isso aqui é uma etapa. Vou colocar aqui como etapa 1. Este produto aqui também é o substrato para uma segunda etapa. A gente pode chamar aqui de etapa 2. Etapa 2. Que vai reagir, vamos colocar isso aqui de um outro jeito? Peraí, para apagar. E aqui meu apagador. E o bom desse quadro de giz aqui é que eu nunca tuço. Eu nunca espirro, eu nunca tuço. Ele acaba sendo um substrato para ação de uma nova enzima aqui, para novos processos que entram e que saem aqui. Se você coloca esse processo todo em rede, você pode ter... Outro dia eu estava com meu filho lá, tem 3, né? Mas não dá mais trabalho, de 9 anos, acompanhando ele nas aulas de cadeia alimentar e teia alimentar. Isso aqui é uma cadeia alimentar enzimática, né? Só que, de repente, você pode ter uma teia alimentar aqui, ó. Isso aqui se transforma num outro produto, com uma outra enzima, com coisas que entram aqui, com coisas que saem aqui, né? Você tem uma espécie de como se fosse uma teia alimentar. O mapa metabólico, ele representa isso, né? É uma teia de reações, tanto catabólicas quanto anabólicas. Tudo bem. Mas nós estamos vendo, então, onde começa e onde termina. Então, o que eu quero chamar a atenção é isso. No mapa, não existe coisa que começa e coisa termina. Nós, humanos, é que falamos, bom, eu acho que vai começar aqui, vai terminar aqui. Mas é só para você ter uma certa atitude didática frente a alguma coisa bastante nebulosa, que é uma teia toda interconectada. E assim como uma teia interconectada, tipo teia de aranha, na hora que o mosquitinho cai num ponto lá no canto da teia, lá do outro canto da teia, balança. A mesma coisa. Se faltar glicose aqui, ou se essa glicose for excedente aqui, tudo que chega até lá, faltou aqui, tudo que chega até lá, de repente pode ser estimulado a produzir glicose. E a partir dessa glicose, tudo que sai dela, de repente pode ser depreciado, pode reduzir o seu nível, simplesmente porque você tem uma deficiência aqui da glicose. É o que faz, por exemplo, numa atividade física, você consumir glicogênio muscular. Porque o sangue não dá conta, nos seus 5 milimol litros de glicose, ele não dá conta de uma atividade física render ATP de forma aeróbia suficiente, aqueles 30 e tantos ATPs. Então você precisa queimar o glicogênio muscular, por que não ilustrar isso, né? Olha da onde que vem a glicose. Vem para cá, sobe aqui, sobe aqui. Olha aqui onde está o mouse, ó, glicogênio ramificado. Aqui está como amilopectina, que nós vimos, né? Nada mais é do que o amido, porque o mapa metabólico aqui, o verde e o azul é planta e bicho, né? O vermelho é micróbio. Mas você pega o seu estoque de glicogênio, a gente vai ver essa operação no devido momento, hidrolisa as moléculas de glicose, hidrolisa o polímero e libera as moléculas de glicose. Então começamos aqui. Onde vamos terminar na via glicolítica? Vamos seguir, ó. Se vocês tiveram acesso àquelas pranchas das 2 últimas aulas, fundamentalmente da penúltima, porque a última foi só em cima do mapa metabólico, você tem que procurar aqui um piruvato. É o ácido pirúvico. Então a gente vem para cá, vem para cá. Você vê que essas setas às vezes aparecem duplas, né? Relembrando, a seta pontilhada é uma degradação e a seta contínua é uma síntese, uma produção. Relembrando, as setas verdes são típicas de operações em vegetais, as setas vermelhas aqui embaixo, típicas em operações microbianas, e as setas azuis típicas em operações de animais superiores, nos quais nós aparentemente nos encontramos. Não todos. Alguns políticos talvez não. Aí você chega aqui em piruvato. Beleza, chegamos em piruvato. Uma coisa interessante do mapa, que tem a ver com a aula de hoje, tem a ver com todas as aulas. Se você quiser saber o que é importante no metabolismo, você abre a visão, como se fosse um circuito, e veja algum lugar que está saindo muita coisa ou chegando muita coisa. Aonde estiver saindo muita coisa e chegando muita coisa, você pode ter certeza que você está ali num ponto nevrálgico do circuito.
de tal maneira que se você mexer um pouquinho o metabolismo ali, você pode desregular todo o circuito metabólico. E de outra maneira, o fato de ele ter muita seta saindo e muita seta chegando ali, é um indicativo de que aquela molécula é muito importante e ali você tem uma válvula de controle metabólica. Então, a quantidade de produção daquela molécula, o seu escoamento metabólico, ou seja, o quanto que ela reduz, pode ser definitivo para o funcionamento do metabolismo celular. Então, se a gente observar aqui, ó, o nosso piruvato está aqui, ó. Tá vendo? Ó, você tem setas duplas aqui chegando, saindo, parece um vírus, né? Parece aqueles fagos T4, né? Aqueles fagos que você tem aqui, o capsídeo e tal, mas vai lá. Então, você já sabe que o piruvato, então, é um cara importante. E ele é o elemento terminal, não é o elemento terminal, ele é o elemento que, vamos dizer assim, finaliza a via glicolítica e faz com que a via glicolítica possa tomar agora caminhos distintos, que são chamados destinos, que é muito importante, hein? Pode cair na atividade, lá. Então, se, por exemplo, se esse substrato aqui for a glicose, não, fazer outra cor, né? Vai confundir. Vou fazer um vermelhão aqui, que nem eu enxergo. Se esse substrato aqui for a glicose e esse produto aqui for o piruvato, a gente está terminando a via glicolítica por aqui mesmo. Então aqui seria a glicólise. E essa glicólise, eu estava comentando com vocês, sendo chamada de anaeróbia. Qual a forma mais simples que eu sei que essa glicose é anaeróbia? Se você olhar no mapa, a gente vai perceber isso pela seguinte razão. Se você percorrer o caminho, vamos percorrer o caminho de trás para frente. Diz para mim onde aparece o oxigênio. Agora eu fiquei mudo, alguém que tá de costas para o computador fala, nossa, o professor fez alguma pergunta lá. Ó, não aparece o oxigênio. Então esse processo é anaeróbio. Anaeróbio, né? Anaeróbico é um termo antigo. O CO, o pessoal fala mais IO, anaeróbio. Tá? Então, é um processo de obtenção de energia. E é um processo de obtenção de energia que não usa o oxigênio. Mas como eu estava ilustrando para vocês, não apenas o piruvato, mas existem outros compostos que vão surgir no mapa e que, se você observar muita seta saindo e entrando neles, são compostos que você pode ter certeza muito importantes para o metabolismo. Olha esse cara aqui, ó. Vou até distanciar mais. Olha só, você nem precisa saber o nome dele, tá? Mas veja a quantidade de setas que chegam nele, a quantidade de setas que não dá para saber se chega ou se sai, mas a quantidade de conexão que tem aqui. E outra curiosidade, veja que ele está mais ou menos no centro do metabolismo. Então ele se propaga metabolicamente pelo metabolismo, ele conecta esse metabolismo. Pois vamos ver quem é o sujeito? O famoso acetilcoenzima A. Que é um acetato, né, 2 carbonos, um acetato, ligado à coenzima A, só recordando, a coenzima A é uma coenzima, né, caiu como questão aberta da prova, muita gente acertou, graças. E essa coenzima A é um derivado de uma vitamina chamada ácido pantotênico, ou pantotenato. E você não precisa se preocupar também com alimentação específica, deve ter até em rocha, concreto, deve ter ácido pantotênico. Ele é ubíquo, vamos dizer assim. Estou brincando. Mas qualquer alimento ele tem. Animal ou vegetal. Então, olha a quantidade de seta, cara. Tá vendo? Olha aqui essas setas aqui também, ó. Quer dizer, ele é um ponto central do processo metabólico. E como que ele está conectado com a via glicolítica? Ele está conectado aqui, ó. O piruvato está aqui. De repente você tem uma transformação toda da doida aqui, que não vem ao caso, e aí você transforma em acetilcoenzima A. Então, eu já vos adianto que essa molécula acetilcoenzima A, ela vai conectar o processo anaeróbio, processo de fermentação, é um outro sinônimo, anaerobiose e fermentação são sinônimos. Então, fermentar quer dizer processar um substrato metabólico em condições de ausência de oxigênio, ou, no mínimo, de tensão muito baixa de oxigênio, né? Porque o infarto, por exemplo, você pode ter oxigênio ainda ali, né? Existem algumas situações como
alpinismo, em que você tem a queda da pressão atmosférica e, por consequência, você tem a queda da coluna também de ar, entre aspas, né, de oxigênio, e você precisa ter oxigênio suplementar, por exemplo, para descer montanha, que é quando todo mundo morre, né? Porque para subir dá certo, o pessoal morre na descida. Tá? Pois bem, esse acetilcoenzima A ele vai conectar a fermentação, ou seja, a glicólise anaeróbia, com a respiração celular. A glicólise anaeróbia faz parte aqui da nossa conversinha aqui, ó. Entender em qual compartimento celular ocorre. Ela ocorre no citoplasma, tá? A anaeróbia ocorre no citoplasma. O que é diferente, como nós vamos ver na semana que vem, em que a aeróbia, que dá continuidade, ela vai ocorrer na mitocôndria. O que eu quero dizer com dar continuidade? Quer dizer o seguinte, ó. Quando eu chego em piruvato, eu extraio 2 ATPs. Piruvato é um ácido carboxílico. Se eu torcer ele mais um pouco, eu consigo extrair um pouco mais, né? Então, o resto daqueles 30 e tantos ATPs acabam saindo, grande parte, em função desse piruvato. Então, estamos delimitando a via glicolítica, tá? A ideia foi delimitar a via glicolítica. Pois bem, a fermentação, ela pode ser fermentação... Que nome que você dá para fermentação? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em fermentação... Vamos aproveitar o quadro? Vamos aproveitar o quadro. Só que, vamos aproveitar o quadro... já que eu estou aproveitando o quadro, vamos dar um título, né? Vamos lá, dar um título. Como não coube aqui, vou colocar o título... já sei, vou apagar aqui, ó. Ele. Aí eu coloco isso aqui um pouco menorzinho aqui. E aqui eu escrevo glicólise anaeróbia. Bom, a glicose anaeróbia, ela é também chamada de fermentação. Então, vamos colocar aqui. Essa fermentação, ela pode ter produtos finais. Então, eu não sei se você já ouviu falar, tem uma fermentação chamada fermentação lática. A fermentação lática, inclusive, acho que caiu, ou foi dado como exercício, há 2 semanas atrás, tem como produto final o ácido lático. E a gente insiste, toda vez que fala sobre ele, que ele não causa cãibra. Tá? O pK dele é muito inferior, ou seja, muito inferior não, né? O pK é superior. A constante de dissociação dele, vamos vir para cá, a constante de dissociação do ácido lático, está aqui, ó, lactato, ela como é que fala? Ela é inferior, acho que é 4, 5, 6, agora já não sei se é 4, 5, 6 vezes, inferior à do ácido pirúvico. Então o ácido pirúvico tem um pK que, se não me engano, é 3,5, enquanto o ácido lático tem um pK, acho que é de 4,7 ou 4,5, uma coisa assim. Isso dá em termos de pK, a diferença pode ser pequena, em termos de constante de dissociação, liberação de próton, é bastante significativo. O que faz com que, se você tiver que dar culpa em alguém por uma cãibra, dê culpa ao ATP muscular, primeiro, porque a quebra dele, para fazer o músculo contrair, leva H+, e, em segundo lugar, responsabilize o piruvato. O lactato é bem interessante como molécula, fermentação lática. Então, um produto do metabolismo da glicólise é o ácido lático, tá? É o ácido lático. Então, uma coisa que eu costumo cobrar bastante em prova e tem muito nos livros, é o que eles chamam de, vamos colocar aqui embaixo, destinos do piruvato. É um nome tão bonito, né? Parece filme de Velho Oeste. Destinos do piruvato. Então, um destino do piruvato é se transformar em lactato. Igual está aqui em cima. E o lactato é bem interessante se você olhar o mapa metabólico, né? Eu tinha mencionado para você que onde você pega o mapa metabólico, você pode ter um início, um substrato, pode ser produto um composto pode ser ao mesmo tempo substrato, por exemplo, esse composto, 1,3-fosfoglicerato, é substrato dessa enzima chamada fosfoglicerato quinase. Certo?
Ele é um substrato da enzima. Mas ele também é um produto dessa outra enzima que está para cá, que é a gliceraldeído desidrogenase. Certo? Então você vê que, inclusive nós pegamos a via glicolítica, né? Aqui está a via glicolítica. Então o substrato pode ser um produto. Só que quando você chega aqui, ó, no processo do piruvato convertendo a lactato, olha só que doido. Olha que doido. Parece que o lactato é considerado em animais de um modo geral, não, nos organismos de um modo geral, ó, ele é um produto final. Então se estão quebrando, se está sendo quebrada uma molécula que vem antes, sendo convertida em formas energéticas, liberando elétrons, no final você vai ter esse lactato. Por que a gente fala no final, se ele tem uma seta que continua? Porque essa seta que continua é vermelha. Seta vermelha é microbiana. Então, para nós, seres humanos, o ácido lático é um destino final. Veja que se você disser, mas ele pode se transformar nesse outro, tá bom, isomeria, né? L para D. E aqui você vai ter setas vermelhas também. Então, essa conversão de ácido lático a piruvato é microbiana também. Então, nós não conseguimos fazer isso. Então, ele é considerado um destino final. Tá certo? Existem outros. Qual que seria um outro destino para o piruvato na via da glicólise? A gente tem que acompanhar aqui que ele pode se transformar. Se a gente seguir aqui, ó, esse piruvato aqui, ó, você vai seguindo aqui, nós não estamos falando de destinos em mamíferos, a gente está falando de destinos, né? É que, depois eu mencionei que o lactato seria um término, né? Ainda que o mapa metabólico tenha várias coisas que se comportam como substratos e produtos, o lactato, para nós mamíferos, é terminal. Mas, dentro de uma lógica de destinos do piruvato, você tem o lactato como um produto, e se você seguir aqui, ó, esse pontilhado vermelho, você chega aqui, ó, ácido acético. Certo? Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que você tem a fermentação acética. Opa, aqui, ó, fermentação acética. E vai converter, portanto, a acetato. Então, um outro destino do lactato seria o acetato. Então, veja que a fermentação, ela dá o nome da fermentação, dá o nome do produto final desejado naquele processo. A fermentação acética é muito desejada em vinagre, né? Na produção artesanal e produção industrial de vinagre. E tem uma outra, que também faz parte da indústria, desde que o mundo é mundo, em que se você pegar essa via aqui, ó, a gente pode seguir ela direta a partir do acetato. Esse acetato pode ter uma continuidade, então você veja que o lactato para o acetato é uma seta vermelha, então se é uma seta vermelha é microbiano. Mas uma vez que eu tenho acetato disponível ali, eu posso converter nos seres vivos de um modo geral, inclusive nós. Quando aparece seta preta, pode ter certeza que você está dentro, tá? A seta azul é só nós, mano. Seta azul é mamífero, é nós, mano. Animais superiores. E seta preta é seres vivos de um modo geral. Através dessa enzima aqui, chamada aldeído desidrogenase, tá certo? E você converte esse acetato em acetaldeído, e esse acetaldeído se transforma em etanol. Morou? Industrialmente, um processo muito importante, e que tem, então, como produto da fermentação chamada alcoólica, cujo produto é o etanol. Nós, etanol, não produzimos álcool no nosso corpo, tá? Então, se você observar, a gente terminou aqui em lactato, ou a gente terminou aqui em piruvato, tanto faz, né? Piruvato ou lactato. Você pode, a partir de lactato, você faz acetato, de acetato você faz etanol, ou a partir de piruvato mesmo, você vai e faz o acetato. O que importa é assim, nós, como está tudo em vermelho aqui, nós não produzimos álcool. Até porque se a gente produzisse álcool no nosso corpo, a Ambev estava falida. A Ambev, a Einhoff lá, esqueci o nome dela, estava falida. Né? É só você cruzar os braços, mentalizar e ficar bêbado. Então, existe uma produção mínima, detectável até, no intestino grosso, se não me engano, de processos alcoólicos mediados por bactérias estritamente anaeróbias. Tá? Dentro de uma população que nós estamos falando de 400 bactérias, 400 e tantas bactérias anaeróbias no intestino grosso. Que não à toa,
é uma cavidade onde não há oxigênio, o oxigênio é o mínimo possível, os processos lá são todos fermentativos mesmo. Então a gente tem esse processo fermentativo. Veja também que tem um outro detalhe, né? A gente está falando da produção de acetato aqui, vindo do piruvato e do lactato. Mas se a gente colocar a fermentação alcoólica mesmo, propriamente dita, como fermentação, ela não poderia vir do ácido lático. Por quê? Porque a gente observa aqui, ó, vou ampliar para vocês verem, a participação do oxigênio. Então, a entrada do oxigênio, vamos dizer assim, numa suspensão microbiana que contém ácido lático como substrato, pode vir a desenvolver o ácido acético e, posteriormente, o álcool. Mas aí você não tem uma fermentação alcoólica, você tem um processo de respiração. Tá? A fermentação mesmo, ela vem a partir do piruvato, por essa enzima muito famosa, chamada piruvato deshidrogenase. Há uma descarboxilação, e essa descarboxilação gera o acetato. Aliás, é meio básico isso. Você olha o piruvatão aqui, ó, o piruvatão tem 3 carbonos. Aí você olha o acetato aqui, o acetato tem 2 carbonos. Propriedade comutativa, quer dizer, um carbono aí foi para algum lugar. Então, normalmente, quando isso acontece, normalmente não, acho que é sempre até no mapa, quando isso acontece, não, é normalmente. Às vezes sai uma molécula orgânica. É um carbono, é um tipo de uma pré-vitamina, algo assim, pode sair. Mas você tem um processo de carboxilação aqui, isso acontece, é comum no mapa, tá? Mas o que importa para nós é que dentro desse quadro explicativo aqui, nós temos a fermentação alcoólica e um dos destinos do piruvato, então, passa a ser... Por que eu coloquei isso aqui, deixei? Não sei. Passa a ser o etanol. Beleza? Etanol. Será que teríamos um outro destino? Temos. Se você olhar a partir do piruvato, esses pezinhos do fago aqui que eu mencionei para vocês, se a gente descer aqui, então nós estamos indo aqui para acetato e álcool, mas se você descer por aqui, ó, você transforma isso aqui em alanina. Alanina é um aminoácido a partir do qual você pode fazer um monte de aminoácidos. Então, um destino final que a gente pode colocar como processo fermentativo é aminoácido. Essencialmente a alanina. Não é somente a alanina, tá? A gente está olhando o piruvato especificamente, mas a gente pode generalizar que você pode produzir aminoácidos a partir daí, tá? Então, esses são os destinos principais. Bem? Então, a gente já sabe em que eles se transformam. Deixa eu só acompanhar aqui brevemente para ver. O microfone está bem melhor. Tá, tudo bem. Tranquilo. Onde é que eu tô, cara? Ah, tô aqui, ó. Tô no mapa metabólico ainda. Então, a gente já sabe em que ele se transforma. Então, por aí você tem uma ideia, se você vai ser um químico trabalhando numa empresa de biotecnologia, a importância do conhecimento mínimo de processos fermentativos, né? Então, eles têm a ver com a vultosa quantia em milhões de dólares ano ligadas à produção de ácido acético, à produção de álcool, principalmente. E o cervejeiro, né? O bom cervejeiro. O que o cervejeiro faz? O cervejeiro faz isso aqui, cara. O cervejeiro vem aqui, pega aquele amido contido no malte, bota esse amido contido no malte sob a ação de enzimas, vamos ver se ela está aqui, chamadas amilases. As amilases vão lá e quebram o bichinho, quer dizer, o cervejeiro não faz nada. Elas vão lá, quebram o bichinho, transforma tudo em glicose. Na verdade, transforma em manose também, ó, manose e glicose. E essas manoses e glicoses, elas entram na via glicolítica e se transformam em quê? Se você mantiver oxigenação a menor possível, você vai ter esse caminho vindo de piruvato para cá, gerando etanol. E aí nós fica chique com 4% de álcool na cerveja. Algumas chegam até bem mais que isso, mas 4, 5% de álcool na cerveja. Beleza, vamos ver então como que o processo em si, né, como que a via glicolítica acontece. Primeira coisa, eu tenho uma glicose. Essa glicose aqui pode ser uma glicose vinda de um outro canto da célula. Essa glicose aqui, ela precisa ser transportada para dentro da célula. Então, deixa eu ilustrar isso de uma outra forma. Vou colocar aqui.
eu nem vou falar primeira etapa, porque não é a primeira etapa da via glicolítica, é a etapa de número 0. 0 etapa. Tá? Ela antecede a via glicolítica. Então, essa etapa aqui antecede a glicose. Porque é o seguinte, você comeu, você almoçou polímeros biológicos de açúcar. Aí esses polímeros são quebrados em um determinado momento. O intestino vai jogar isso para o fígado, numa circulação chamada intestino-fígado, entero de intestino, hepático de fígado. Lá no fígado, esse material pode muito bem ser processado e quebrado, para render a energia que é necessária, que é distribuído para as células, etc. e tal. Mas aí tem um detalhe, né? Essa glicose precisa entrar dentro da célula, porque o processamento da via glicolítica é citoplasmático. Então ela tem que entrar na célula. A glicose não é quebrada fora da célula. Então a primeira coisa que você faz é pegar uma molécula de glicose e permitir com que essa molécula de glicose atravesse e entre dentro de uma célula. Vamos colocar aqui uma membrana celular. Eu não sou muito bom desenhista, vocês já devem ter experimentado isso, né? Mas aqui é uma membrana celular, tá? Para a gente representar que isso aqui é uma célula, a gente faz um núcleozinho aqui de célula. É melhor escrever que é célula, né? Também acho. Melhor escrever que trata-se de uma célula. E aí o que acontece aqui é você pegar... Eu detesto essa frase também. O que acontece? Acontece que... Acontece o seguinte. Você tem aqui uma proteína de membrana. Pode bater um Google aí, vai ter desenhos muito mais bonitos que os meus. Tá? Isso é uma proteína de membrana. Essa proteína, vamos dizer que a glicose seja essa bolinha aqui. Glicose essa bolinha aqui. Não, fazer essa bolinha com outra cor, né? Fazer a coisa chique, afinal de contas, esses giz aqui são todos coloridos. Ó. Então eu tenho a glicosezinha azul aqui, ela entra aqui, através desse transportador aqui, que tem um nome muito curioso. Inclusive, do ponto de vista da dinâmica molecular com que ele trabalha, a glicose ela entra por aqui, ele sofre uma mudança conformacional e entrega a glicose dentro da célula. Uma coisa bem doidona. Esses aqui são chamados transportadores de glicose. Que nome mais criativo. Transportador de glicose. Então, se você pensar em inglês, e você sabe inglês melhor que eu, transportador de glicose seria alguma coisa como glucose transporter, se for um inglês britânico. Transporter ou transporter. Ou se for um inglês do Texas, transporter. O que importa é que você tem uma sigla, que aparece nos livros, chamada de GLUT. Tá? Transportador de glicose. Esses GLUTs, eles vão GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. GLUT4, agora eu estou na dúvida, mas acho que é o GLUT4, que ele atua no fígado. Se não me engano, o GLUT2 atua no músculo. Se eu errei, é o inverso. Tá? Ou seja, são proteínas. Esse músculo ficou muito esquisito, né? Vou fazer assim, ó. Músculo. Cadê o abado? Cadê meu mouse? Tá aqui, ó. Músculo. Ou seja, são proteínas transportadoras de glicose que antecedem qualquer evento da via glicolítica e que promovem a internalização da molécula de glicose em sítios alvos. Como se isso pode acontecer em fígado, eu ia falar fígado, em fígado, em músculo, etc. Em tal, são enzimas iguais, com a mesma função, ligeiramente diferentes em algum aspecto, um detalhe qualquer, são chamados de isozimas. Na verdade, o conceito de isozimas é mais para enzima, né? Eu não vou fazer isso não, só vou confundir vocês e a mim também. Na verdade, isozimas é quando você tem uma enzima da via glicolítica que ela é própria para atuar no músculo, a gente vai ver isso, e uma que é própria para atuar no fígado. Já que eu falei, melhor já abreviar, né? Então, vamos colocar assim, isso aqui é diferente de isozimas. Beleza? Diferente de isozimas. Então, mas no seguinte sentido, por exemplo, você tem uma enzima chamada lactato desidrogenase. Moçada, eu não vou ficar escrevendo essas coisas, eu vou escrever assim, ó, DHase, assim que eu escrevo no quadro, tá? Em época de vírus free, lactado ou não, né, meu amigo? Lactato. DHase quer dizer desidrogenase. Essa enzima ela é vital, entre outras coisas, exatamente para um diagnóstico de infarto do miocárdio. Por quê?
Porque ela desidrogena o lactato. De alguma forma, ela trabalha com lactato. O lactato não é um dos destinos do piruvato, ele não está lá no finalzinho do processo fermentativo. Então, se você tiver essa enzima em alta intensidade detectada no sangue, é um sinal pode ser um sinal, no caso de uma patologia, que você teve um infarto. A boa notícia é que você teve esse infarto há 1 dia ou 2 dias. Então, não é um infarto agudo e tu sobreviveste sem um arranhão, como diria a música do Cazuza. Agora, se você dosar outras enzimas como mioglobina, que é do músculo, né, transporte de oxigênio do músculo, ou a creatina sinase, CPK, que é a sigla dela, fosfocreatina, que é aquela que a gente mencionou na aula passada e retrasada, que é aquela que numa etapa única ela consegue pegar a fosfocreatina e gerar ATP. Numa etapa única, veja, a glicólise tem 10 etapas, tem 10 enzimas comendo uma molécula de glicose para gerar 2 ATP. A creatina sinase, que seria o termo em português, ou creatina quinase, com QU, ou quinase com K, ou fosfocreatina quinase, isso tem exame clínico convencional. É uma etapa só. Só umazinha etapa, ela gera 50% do que a glicólise toda tem trabalho para fazer 2 ATPs, ela faz 1 ATP. Né? Então ela está realmente, ela está prevalente também em vários organismos vivos, não apenas em mamíferos. Mas a lactato deshidrogenase, exemplificando, você também pode ter no fígado e você pode ter no músculo. Então, toda vez que você tiver uma enzima que atua em tecidos diferentes, com a mesma função biológica e que deve ter uma pequena diferença, por exemplo, na sequência de aminoácidos, mas ligeira, mantendo a mesma função, você está diante do conceito de isozimas. Mas a gente está falando da etapa 0 da via glicolítica, e a etapa 0 da via glicolítica é pegar a nossa amiga glicose e botar glicose para dentro da célula. Uma vez que você coloca a glicose para dentro da célula, uma vez que eu coloco isso, é melhor eu salvar essa prancha, né? Porque se eu não salvar essa prancha, nós vamos salvar essa prancha como? Já está aqui, 21 de setembro. Ah, isso é prancha 1, sei lá, pranca 1, isso, pranca 1, não tem problema não. Salvou a pranca 1, salvou a pranca 1. Cadê o babado? Ah, tá aqui. Ah, quando a caneta fica em cima da tábua digitalizadora, a gente não consegue. Vamos pegar então aqui novamente, e aí a gente já vai para uma prancha de número 2, tá bom? Quem quiser me interromper, obviamente quem não estiver dormindo e quiser me interromper, fique à vontade. Então, temos aqui, ó, papum PayPal, tá. A primeira etapa, aquela era a etapa 0, né? Então essa aqui é a segunda prancha. Então nós estamos falando da glicólise. Agora que a glicólise vai começar. Olha só, são 1h57, a glicólise vai começar agora. Tá? A próxima etapa que ocorre, vamos ver a etapa no mapa. Fica até mais fácil a gente tentar entender a próxima etapa no mapa. Nossa, mas eu não enxergo mesmo esse babado aqui. Aqui, ó. Então, a gente tem a molécula de glicose aqui, linda, leve e solta, e de repente, como eu já tinha ilustrado um pouco mais cedo, ela se converte numa glicose fosforilada. Agora está ficando só mapa aqui na aba. Que é a glicose 6-fosfato. Cara, dá uma olhada na estrutura desse mapa, sua câmera e microfone estão sendo compartilhados. Não, mas tá certo, é isso que eu quero mesmo, compartilhado. Dá uma olhada não digo na quantidade de seta que entra e que sai, mas dá uma olhada na quantidade de informação que você tem aqui, tá? Faz uma comparaçãozinha. Compara, por exemplo, essa reação com a que está aqui do lado, esse vizinho aqui, ó. Esse vizinho aqui não tem quase nada de informação, né? Esse vizinho tem quase nada de informação. Agora, olha aqui a quantidade de informação que você tem. Então, isso é uma outra coisa para você prestar atenção no metabolismo. Toda vez que você tiver uma operação metabólica e tiver muita seta entrando e saindo, pode ter certeza que aquele composto é importante. Noção número 1. Noção número 2, tem a ver com isso. Toda vez que tiver muita coisinha em volta dessa seta, você pode ter certeza que aquela operação metabólica ela é bem regulada, ela é bastante controlada. Se não, vejamos como ela é controlada, né? Veja que aqui aparece íon, aqui aparece elementos inibitórios, como por exemplo glicose 6-fosfato, acetilcoenzima A,
elementos estimuladores, como, por exemplo, insulina. Mas você pode pensar assim, não, mas peraí, é nada, né? Na verdade, não, tá certo. Isso aqui que é desse jeito mesmo. É que, se você observar essa seta aqui, tá? Na verdade, em mamíferos, ela vai de glicose até glicose 6-fosfato. Mas a seta preta é uma seta generalizada para animais. Então, alguns animais conseguem pegar a glicose 6-fosfato, transformar nessa glicose sozinha, só com essa enzima aqui. Nós, e você pode ver que eu falo nós, porque está em azul, então são animais superiores, a gente só faz esse processo reverso, qual seja, pegar a molécula que está fosforilada e defosforilar com uma outra enzima que está aqui do lado. E aí a regulação passa a ser também diferente. Tá? Mas aqui tem bastante informação. Então você tem uma regulação que a gente pode dizer de cara, sem medo de errar, e se aqui você tem em cima uma glicose 6-fosfato, que é o produto da fosforilação, e aqui do lado aparece que a glicose 6-fosfato inibe essa enzima, inibe a operação dessa enzima, daqueles 4 formas de modulação, regulação ou controle metabólico, que a gente vai continuar cobrando em atividade isso para vocês, ou seja, oferta de substrato, modulação alostérica, onde um composto se liga num sítio diferente de uma enzima e inibe essa enzima ou até ativa, a modificação covalente, onde uma enzima sofre a fosforilação, não o composto, a enzima sofre fosforilação. Isso pode ativar ou retroceder o efeito dela. E o neuroendócrino, em que uma substância neuroquímica, um hormônio como insulina e glicagon pode interferir. E um quinto que seria o genômico, que o mapa não consegue detectar, porque é algo que acontece em médio e longo prazo, através do aumento ou da regulação, aumento ou redução da expressão gênica de uma determinada enzima. Bem? Então, se a gente observar aqui, só nessa primeira operação, a gente tem a oferta de substrato, ou seja, quanto maior for a quantidade de glicose, maior vai ser a produção, a conversão para glicose 6-fosfato, então a gente tem um primeiro controle metabólico. A gente tem uma inibição retroativa, inibição por feedback, onde o produto da reação, que é a glicose 6-fosfato, inibe a enzima. Então a gente tem a modulação alostérica. Começa a perceber o que é a modulação alostérica? Então está muito ligada com inibição retroativa, inibição por produto. A gente tem uma covalente. Bom, a glicose aqui aparece com fósforo, e aqui ela está sem fósforo. Você fala, foi fosforilada. Então, se ela foi fosforilada, a gente tem uma regulação covalente. Nananina, não. A regulação covalente se dá quando uma enzima é fosforilada ou defosforilada. Você sabe que a glicólise vai ter isso e eu vou mostrar para vocês um pouco para lá. Mas vamos mostrar isso aqui de uma maneira mais... Vamos pegar lá no glicogênio. Aqui, Aqui você tem uma chamada proteína quinase A. Não importa a proteína. Mas veja aqui, aqui está dizendo forma inativa. E aqui está escrito forma ativa. A forma inativa em preto, a forma ativa em azul. Quem que está controlando esse processo? A fosforilação por ATP. Então o ATP vem, fosforila essa proteína aqui, desculpa, essa enzima aqui, e ela se converte numa forma inativa. Por outro lado, a hidrólise do ATP quebrado aqui, vamos dizer, o auxílio da água, né, um processo de hidrólise em cima da estrutura fosforilada, libera esse fosfato inorgânico aqui, retirando a chave que estava fechando, a chave comutadora que estava desligando a enzima. Aí ela se torna ativa. Então veja que o ATP, isso é o assunto da semana que a gente está tratando, que são os controles metabólicos. Então veja que o ATP, vamos dizer assim, ele desligou a enzima. Né? Então o ATP aqui, ele desligou a enzima. Tá. Agora olha para cá, imediatamente para baixo. Aqui você tem uma enzima inativa, está em preto, e aqui você tem ela em azul, que está ativa. Certo? Então vamos mostrar de outra forma. Vamos mostrar de outra forma.
Essa aqui que está escrito que está inativa, aí você não precisa acreditar em mim, está em preto escrito inativo aqui, ó. Vamos deixar essas aqui, né? Recordar é viver. Uma enzima inativa, desculpa, uma enzima ativa, aqui em cima, ela é fosforilada por ATP e fica inativa. Modulação covalente. Olha aqui para baixo. Agora, uma enzima inativa, que é fosforilada, no caso aqui ela foi defosforilada, deve estar foi defosforilada e se tornou numa enzima ativa. Tá certo? Quer dizer, entrou ATP aqui, saiu ADP. Então, continua um mote, né? Eu estou defosforilando e ela está ficando ativa. Beleza. Agora, se a gente observar aqui, ó, essa enzima aqui, ó, essa enzima está em preto, portanto ela está inativa, aí ela é fosforilada, aliás, desculpa, né, peraí, tô viajando na maionese, calma aí, viajei na maionese. De novo, essa enzima aqui, ela sofre uma fosforilação e fica inativa. Se a gente observar aqui embaixo, entra ATP, está na forma na enzima inativa, e sai ADP. Então, se sai ADP e entrou ATP, é porque o fosfato ficou lá, né? Então, ela grudou um fosfato lá. Mas veja, ela estava inativa e ao ser fosforilada, ela fica ativa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não existe propriamente uma coisa muito clara sobre esse processo de fosforilação. Ora, a fosforilação ela pode inativar a enzima, como está aqui. Ora, a fosforilação pode ativar a enzima, como está representado imediatamente abaixo, e em outros pontos. Tá? É claro que você tem que imaginar o seguinte, a via glicolítica é uma enzima para quebrar a glicose e fazer ATP. Então, quando eu estiver precisando de ATP, eu preciso fazer a glicólise funcionar. E quando eu estiver com excesso de ATP, eu dou uma freada na glicólise. Essa aceleração e essa freada está diretamente relacionada com essas modulações alostéricas e substâncias que podem se ligar na enzima e inibir, se não vejamos, né? Se não vejamos. Se eu tenho um excesso de glicose 6-fosfato sendo formado, para que eu vou dar continuidade à via glicolítica para produzir energia? Porque se eu estou com excesso, significa que está dando tudo bem, está tudo certo. E não obstante, e por consequência, ou da mesma forma, você observa o excesso de glicose 6-fosfato inibe a enzima responsável por fabricar a glicose 6-fosfato. Então você controla ela por aí, tá bem? Já que a gente está falando do controle covalente, vamos estragar o final do filme. Se você caminhar aqui, ó, pela via glicolítica até o final, você vai encontrar o piruvato, né? Mas olha aqui a última enzima, que é uma das mais importantes, chamada piruvato quinase. Observa o jeitão dela, está ativa ou ela está inativa. Liver é músculo. Desculpa, liver é fígado. Tá? Ela está inativa aqui, pretinha, está fosforilada, e aí ela fica ativa aqui, defosforilada. Certo? Então o ATP está aqui, ó, ele entra nessa reação, gruda, por assim dizer, desculpando o termo, mas ele gruda, permite uma ligação covalente na enzima, e essa enzima fica em estado inativo. Para eu ativar essa enzima, isso é feito graças a essa enzima aqui, proteína quinase A. Isso também é outra coisa interessante, né? Podia chamar a atenção disso também, ó. Proteína quinase A, só decora isso, ó. Proteína quinase A. Vamos lá para o outro canto do mapa aqui, ó, onde a gente estava mencionando aqueles exemplos, né? Estava mencionando os exemplos em algum lugar que agora já me perdi. Ah, tá aqui, ó. Proteína quinase A. Ó que doido. A proteína quinase A está fosforilando e tornando aquela enzima inativa. Se a gente for lá para a via glicolítica, a proteína quinase A está fosforilando e tornando a enzima inativa. Então, isso a gente já conclui uma coisa, que as quinases, de modo geral, proteínas quinases, são proteínas de fosforilação. Tá? Só que você pode fosforilar uma enzima, e aí você tem uma modulação que é covalente, ou você pode fosforilar um composto.
tá certo? A fosforilação de um composto, por exemplo, pode estar relacionada a essa piruvato quinase, que é a última enzima da via da fermentação, em que eu pego essa substância aqui, ó, fosfoenol piruvato, entra uma molécula de ADP aqui, entra fósforo inorgânico, que é nada mais que ácido fosfórico, e aí eu saio com uma molécula de ATP aqui. Então aqui é uma fosforilação que aconteceu, que é provocada por essa quinase. Toda vez que aparecer a palavra quinase, você pode ter certeza que é uma fosforilação. Só vai dar para saber se é uma fosforilação no substrato ou na enzima, portanto, se no substrato comum, se na enzima uma modulação da atividade metabólica, a regulação, se você der uma olhada no mapa. E a enzima, ou você decorar a função dela, senão não tem jeito. Tem que olhar o substrato. Quando aparecer o termo fosfatase, veja que nessa fosfatase eu estou retirando o fosfato, né? Pois bem, vamos para cá, ó. Aqui, ó, quinase, tá colocando, né? Aqui tá, tem um ATP sendo envolvido aqui, processo de fosforilação. Mas eu queria chamar a atenção, onde é que tá aqui, ó. Fosfatase, aqui no caso bifosfatase. Então veja que mais uma vez ela está retirando aqui nesse outro ponto um grupo fosfato, tá? Então a gente está dando uma videoconferência que envolve a via glicolítica como um exemplo do processo metabólico, mas ilustrando o que foi alocado essa semana, em que você percebe coisas comuns no mapa metabólico que dizem que o nosso metabolismo ele é envolvido com enzimas diferentes, processos diferentes, mas sempre em cima daquela que eu acabei de apagar aqui, que é aquela caixa preta. Então os fenômenos que acontecem são fenômenos até parecidos em essência. Bom, mas tem muita coisa para falar ainda da via glicolítica, né? Não posso me perder muito, mas eu quis dar esse exemplo em que você tem uma modulação por oferta de substrato na primeira etapa, uma modulação alostérica, mediada pela glicose 6-fosfato, e outras substâncias aqui, né? Você tem citrato, você tem aqui glicosamina aqui também inativa. A gente tem que prestar atenção nessa seta preta, não na azul. A azul está dizendo, ela tem um bico, ó, o bico dela, a ponta dela está aqui. Está dizendo que o processo sai daqui, da glicose 6-fosfato, e vai para cá. Nós estamos falando o oposto, sai da glicose e vai para a glicose 6-fosfato que está aqui. Aula chata, né? Também acho. E você tem a modulação endócrina, né? Aqui, ó, insulina. Veja que a insulina ativa esse sistema, ou seja, a insulina ajuda a gente a queimar glicose. Tá bem? Não é feito de uma forma direta, acho que vale a pena a gente colocar uma observação disso, tá? Então, a ação da insulina, ó, vamos dizer que isso aqui seja o hormônio insulina. Essa insulina aqui, ela ativa a glicólise. Tá? Aí você pode imaginar que ela ativa essa glicose se ligando em alguma molécula lá. Não é bem assim. Vou colocar em azul. Essa insulina aqui, vamos colocar em bolinha, ela encontra um receptor celular dela aqui, ó, um receptor na célula aqui, e aí isso dispara uma série de processos que vão ativar a via da glicólise, ou seja, a insulina não entra dentro da célula, e nem deveria. Né? Ela não entra dentro da célula, ela se encaixa no seu receptor, opa, tá aqui, ó, vamos colocar aqui pequenininho, aqui tem um receptor de insulina. Esse receptor de insulina é bem doidão, ele tem tirosinas terminais, e essas tirosinas terminais, quando ficam ativadas, elas são fosforiladas. Então a gente está falando de um receptor, que é uma proteína, receptor é uma proteína, um receptor de superfície de membrana é uma proteína. Melhor escrever célula aqui, senão vocês vão saber que é célula, dado o meu desenho, né? Isso aqui é uma célula. É uma proteína e essa proteína sofre uma fosforilação, que os autores até chamam que é uma autofosforilação. Ela se autofosforila com o ATP disponível ali em volta. E isso ativa o processo da via glicolítica, porque ativa uma reação em cascata, tipo aqueles efeitos dominós, que às vezes a gente vê na internet ou em filme, que um dominó derruba aqui, derruba outro, e vai abrindo efeitos em cascata, ou efeitos também conhecidos como de mesa de bilhar, em que a bola branca, que seria representada como o primeiro fenômeno de fosforilação do receptor de insulina, dispara várias outras bolas, ou encaçapa em sequência várias outras bolas
e não ela. Mas, pelo amor de Deus, 2h14, vamos parar de enrolar aqui, falar de dominó e mesa de bilhar. Então a gente conseguiu aqui a primeira reação. Essa reação ela tem uma importância, que vale a pena a gente voltar para o quadro e mencionar, e é a seguinte: a primeira etapa é essa etapa de fosforilação. Então eu pego a glicose, transformo em glicose 6, transforma em glicose GLC, glicose 6-fosfato. Muito bem, e aí com isso eu consigo fazer o seguinte, ó. Para que serve isso? Por que que o organismo resolve pegar uma molécula de glicose e colocar essa molécula de glicose dentro da célula? Qual a razão? Para quê? Né? Para que colocar a glicose dentro da célula? Se não, vejamos, aquele receptor que está aqui em cima, vamos fazer o receptor em azulzinho também, ó. Aquele receptor que está aqui, né, o nosso GLUT, o famoso GLUT, esse aqui é o nosso receptor chamado GLUT, transportador de glicose, ele pega a molécula de glicose e coloca para dentro da célula. Mas quem me garante que ele não pega essa mesma molécula de glicose que entrou na célula e minha célula está com fome e joga essa molécula... Ai, meu Deus, minha canetinha. A pauta continua funcionando. Ah, continua funcionando, que bom. Quem me garante que ele não pega essa molécula de glicose e joga essa glicose de volta para o sangue, por assim dizer, né? Quem me garante? O que faz ele controlar? Nada. E realmente nada. Esse transportador de glicose, ele pode funcionar de forma bidirecional. E aí isso seria um circuito metabólico burro, porque se eu estou precisando manter a glicose hidrolisada dentro da célula para produzir energia, eu perderia essa energia porque a glicose iria para fora. Então, o segredo foi fazer o seguinte, foi pegar e colocar um grupo dianiônico na estrutura. Por quê? Algo que a gente viu nas primeiras aulas. Coisas polares não atravessam membranas. E coisas carregadas ainda por cima não atravessam mesmo. Tá? Porque você tem uma bicamada lipídica entre 3 a 10 nanômetros, 3 a 6 nanômetros, né? 30 angstroms ali, para você passar uma carga, só que só tem gordura ali no meio. Não passa. Só passa se tiver um canal, uma proteína, como um canal de sódio, canal de potássio, canal de cloreto. Aí sim, você tem íons que vão passear dentro da estrutura de uma proteína. No caso aqui específico, não tem. Então, no momento que eu coloco uma carga dianiônica na forma de um fosfato, eu cumpro algumas funções. Tá? Uma função, por exemplo, é aprisionamento. Se seria aprisionamento? Acho que seria aprisionamento. Eu prendo essa molécula dentro da célula. Tá certo? Outra coisa que eu propicio a ela é reduzir a energia de ativação da reação subsequente. Vamos colocar assim, da próxima reação. Tá? Isso é uma outra coisa que eu propicio. Uma outra coisa que eu propicio é uma modulação. Eu transformo aquela molécula, por exemplo, com uma molécula efetora. Então ela pode se transformar numa molécula efetora. Vamos colocar aqui, ó, molécula efetora. E nós vimos isso, né? Se você perceber, efetora, se você perceber aqui no mapa, não é a glicose que inibe a primeira rota. É a glicose 6-fosfato. Não é a glicose. Tá certo? Ocorre que no fígado, isso é importante ser mencionado, há uma grande diferença dessa primeira etapa que é propiciada. Vamos colocar aqui em vermelho, ainda que eu possa vir a me arrepender. Não, é melhor eu colocar... Ah, tá, peraí. Para deixar claro que aqui ela entrou como glicose. Só depois que ela se transformou em glicose 6-fosfato. E isso daqui é feito por uma enzima chamada hexoquinase. Se a gente observar no mapa metabólico, vamos observar aqui no mapa, ó, essa hexoquinase, aqui está assim, hexoquinase, vírgula, glicoquinase. Então são duas enzimas ou é uma enzima só? Na verdade, você tem duas possibilidades. Glicoquinase. Certo?
Pananana, pananana, pananana. Ah, antes que eu me esqueça, também é bom mencionar para vocês o seguinte. Vale a pena mencionar agora, ainda que eu desça. Lá, 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 graduação, livros. Vamos ver se eu consigo pegar. Esse conteúdo está aqui, ó, tá? Então vamos repetir aqui, ó. Isso aqui é o livro da Poyan, está escrito lá como Poyan. É o primeiro volume da segunda parte aqui, ó, Bioquímica 2, tá? Então tá aqui, ó, glicólise, oxidação de glicose a piruvato, é o 10º capítulo. E como esse livro eu tinha mencionado para vocês, essas obras são obras voltadas à educação remota na ausência do professor, muitas vezes o cara tem aula com tutor, não é com professor, são livros construídos para você entender de uma forma mais amena, tá? Aqui é o nosso piruvato lá embaixo, etc. O passo a passo, e tem aqui, ó, passo a passo, guia glicolítica, tá? Então eu queria ter mencionado isso para colocar para vocês a obra que fica disponível para vocês. Bom, enfim, vamos lá. A gente está aqui, ó. Chegamos. Você tem essas duas enzimas. Como que essas duas enzimas elas atuam? Elas atuam de forma diferente. Elas atuam da seguinte forma, ó. Se a gente pegar uma curva de Michaelis-Menten, ai meu Deus, Michaelis-Menten de novo, não, professor. Onde você tem substrato e tem velocidade, vamos dizer que essa primeira curva aqui, ó, seja a curva da... Ó, quase que acertei, cara. Seja a curva da exoquinase, tá? Sabe qual vai ser a curva da glicoquinase? Isso aqui, ó. Uma hora ela vai chegar lá, tá? Tem que ter calma, mas ela chega, ó. E... chegou. Essa aqui vai ser a curva da glicoquinase. Bom, a glicoquinase, ela é essencialmente hepática, então ela está no fígado. Ao passo que a exoquinase está em tudo quanto é célula. É uma coisa que eu acho que eu não sei se eu mencionei, se não mencionei, deveria. As nossas hemácias e talvez as plaquetas sejam as células, fragmentos no caso de plaqueta, responsáveis por processos fermentativos. As demais células do corpo têm que respirar, umas mais, outras menos. Mas a hemácia, que é desprovida de mitocôndria, onde ocorrem os processos respiratórios, a respiração celular, ela só consegue obter energia às custas do processo fermentativo. Então, uma célula hepática, ou seja, uma célula do fígado, ela estará recheada de glicoquinases para fazer esse fenômeno acontecer. Mas aí, se nós observarmos aqui, nós vamos perceber uma diferença. Se a gente disser que isso daqui é a velocidade máxima, e a gente pegar, colocar isso aqui em outra cor. Se a gente percebe que isso aqui é velocidade máxima, e portanto isso aqui é metade da velocidade máxima, a gente vai ver um Km da exoquinase aqui, certo? Ao passo, como a velocidade máxima permaneceu, só aumentou a quantidade de substrato necessária para outra, o Km da glicoquinase, vamos colocar a glicoquinase assim, ó, GQ é aqui. Vamos colocar G, vai ficar melhor. Da glicoquinase é aqui. Ou seja, eu preciso no fígado de uma quantidade muito maior de açúcar para promover a ação dessa enzima. O que faz muito sentido, porque o fígado é o cara que recebe uma carga gigantesca de substrato na forma de glicose. Então, imagine, se a atividade enzimática no fígado fosse a mesma das demais células que trabalham só com aquela glicose pontual, sazonal, por assim dizer, rapidamente as enzimas do fígado estariam todas lotadas trabalhando, chegaria massas e mais massas ali de biomassa de glicose e ficaria indisponível, porque as enzimas glicolíticas, as exoquinases, por assim dizer, hepáticas, estariam trabalhando por conta. E isso não ocorre, porque se socorresse aquele quantidade de glicose, poderia muito bem ser utilizada por um outro processo. Então, para controlar isso, ao longo vamos dizer assim, ao longo da evolução, alguns controles metabólicos secundários surgiram, e nós vamos ver no mapa metabólico mais uns 2 ou 3 momentos em que ocorre esse tipo de controle que eu estou mencionando, que é uma modulação secundária, que a gente pode dizer assim, que trata-se de uma modulação por diferença de Km. Seria esse o nome mesmo, diferença de Km. Ou seja,
o km de uma substância sendo muito elevado, vai requerer muito mais substrato para aquele fenômeno acontecer. Ao passo que um km mais baixo, rapidamente aquela situação vai acontecer. Este é um exemplo na via glicolítica em que se mostra, se apresenta esse tipo de modulação secundária. Tá? Isso aqui é uma modulação secundária. Modulação secundária. Tá? Mas existem outras situações metabólicas que podem ser bem interessantes. Por exemplo, você tem aqui uma enzima, você tem aqui um substrato. Não vou colocar esses outros exemplos metabólicos, não. Deixa eles acontecerem, tá? Vou só rapidamente falar. Imagine que você tem uma enzima, desculpa, que consiga pegar um substrato, ou 2 substratos. Aí ela tem um km para um substrato que vai jogar para uma via, e um outro km para um segundo substrato que vai jogar para uma outra via. Então, de repente, você tem naquela enzima uma espécie de sistema de regulação. Dependendo da quantidade que chegar, vai para um lugar, dependendo da quantidade que chegar, vai para outro lugar. Seria um outro exemplo. Ok? Muito bem. Então, tá aí. Se a gente seguir nessa via... Agora, vamos dar sequência, então, para... Nós estamos na primeira etapa, são 10, mas a gente abrevia aqui, vamos colocar só as que são mais importantes. Essa segunda etapa aqui, eu já adianto, não é muito importante, não. Você pega uma glicose que está fosforilada lá e transforma numa frutose, ou seja, você faz simplesmente uma isomerização, né? A frutose é cetônica e a glicose é aldônica. Então vem uma isomerase e faz o jogo, transforma um no outro. E mais uma vez, olha que interessante, você tem a inibição por glicose 6-fosfato, quer dizer, essa modulação alostérica dizendo assim, a hora que eu tiver muita glicose 6-fosfato sobrando, não tem por que eu ficar queimando glicose. Significa que meu ATP deve estar legal. E uma outra coisa interessante que surge também aqui no ATP, ó, o ATP com sentido inibitório. Por quê? Porque se o objetivo da glicólise é fazer ATP, o excesso de ATP vai me indicar que eu não estou precisando mais de ATP. Então o excesso de ATP vem aqui e inibe essa enzima de forma alostérica também. A inibição alostérica. Mas como é que eu sei que é alostérica? Quando que eu sei que é alostérica ou quando que eu sei que é covalente? Desse jeito assim não dá para perceber. Tá? Dá para você perceber, talvez em 100% das vezes, que se um produto de uma enzima, de repente, está na mesma rota que ajuda a fazê-lo, o processo é alostérico. É uma inibição alostérica. Beleza, fizemos essa frutose 6-fosfato aqui, a gente dá a sequência. Simplesmente o que vai acontecer aqui é que, de repente, essa frutose 6-fosfato se transforma em um 6-fosfato. Então, estava aqui ó, na posição 6, né, o fosfato, agora tem mais um fosfato aqui que vai surgir, né, sentido anti-horário, vai surgir, se bem que aqui está no sentido anti-horário, não está muito claro, né? Aqui surge nessa posição aqui, tá certo? Engraçado, posição 1, ele está fazendo sentido horário. Bom, vamos lá. O que isso indica para a gente? Indica que vem um fosfato. Esse fosfato veio da onde? Tem que vir de algum lugar. Veja de onde vem esse fosfato, ó, ATP. Então está sendo necessária para essa etapa aqui o consumo de uma molécula de ATP. Mas eu quero justamente o contrário, eu quero fazer ATP, eu quero pegar a molécula de glicose, torcer e fazer ATP. Tá, tudo bem, mas tudo na vida tem um preço, né? Então, para você conseguir seu ATP lá na frente, vamos fazer o seguinte, vamos gastar um pouco aqui. Então, nessa etapa aqui, que seria a terceira etapa, né? Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Essa terceira etapa é uma etapa de investimento, você investe ATP ali. É o que a gente faz, ou deveria fazer, pelo menos, com o salário da gente, né? Pegar um pouquinho, se sobrasse no final do mês, para botar no banco para ver se ele cresce depois. Então, a gente está gastando ATP aqui no sistema. Tá certo? E, obviamente, eu tenho uma fosforilação, né? Eu estava aqui numa situação com a glicose fosforilada e agora virou uma frutose, mas ela foi fosforilada. Qual que é a enzima que fosforila? Quinase. Qual a enzima que defosforila? Fosfatase. Então, aqui tem que ser uma quinase. E é uma quinase, essa aqui, ó. Veja aqui que a fosfatase que está aqui em cima, ela sai aqui do produto, vamos dizer, da frutose 1,6-fosfato para a esquerda, né? Então ela está retirando o grupo fosfato, até mostra aqui. Por outro lado, vindo de frutose para frutose 1,6-fosfato, eu tenho uma quinase. Essa enzima, fosfofructoquinase, se a gente observar a quantidade de coisa que está em volta dessa operação,
nós vamos chegar àquela conclusão, a mesma conclusão que a gente chegou aqui, ó. Quando você sai de glicose para glicose 6-fosfato, você tem uma porção de coisas, entre aspas, ou compostos que regulam aquela pequeno pedaço da rota. O que significa que ali você tem um ponto crucial no metabolismo. Ele é importante, ele é muito regulado. Se a gente observar essa segunda aqui, praticamente nada. Não tem regulação. Tá, tudo bem, tem uma regulação que pode ser alostérica vindo aqui, né? Mas de modo geral não tem muita coisa sofisticada. Olha aqui, cara. Aqui você não só tem a regulação ocorrendo dentro da transformação que eu mencionei para vocês, como você ainda tem uma válvula de escape que vem para cá, ó. Essa regulação, essa molécula aqui, chamada frutose 2,6-bifosfato, esse P2 quer dizer bifosfato, ela é importantíssima. Ela é uma ativadora da via glicolítica. Ela é tão importante que eu coloquei a bichinha aqui embaixo, ó. Compreender a importância de compostos ativadores da glicólise, tais como a frutose 2,6-bifosfato. Tá? Ela é extremamente importante. O aumento dela faz com que, por uma via que eu acho que não compensa a gente falar pelo menos hoje, você acaba estimulando indiretamente, isso se dá pela insulina, pela presença de insulina também, isso acaba ativando a enzima que está aqui em cima, fosfofrutoquinase, a trabalhar mais. E ao trabalhar mais, ela pega mais frutose 6-fosfato e joga aqui para a direita. Jogando para a direita, a gente tem a via glicolítica, tá certo? Então, essa rota aqui é bastante regulada, e ela é tão importante que, às vezes, o livro pode aparecer assim também. A gente vai colocar ela como sendo a terceira. A gente colocou o quê? Primeira etapa. Vou pular a segunda etapa, tá? Vou só mencionar alguma coisinha aqui. Então, por exemplo, na terceira etapa... Opa, pra cá. Na terceira etapa, a gente tem a frutose 6-fosfato se convertendo a frutose 1,6-bifosfato. Certo? Isso aqui é feito pela enzima chamada, vou colocar o nome dela aqui, vai, fosfofrutoquinase. Como tem mais de uma, essa aqui é chamada 1. E ela tem um apelido, PFK1. PFK, de um modo geral, fosfofrutoquinase, o P é de fósforo em inglês, e 1 porque tem mais de uma, tá? Se não, vejamos que tem mais de uma. Aqui, ó, aqui você tem uma fosfofrutoquinase, tá vendo? Essa aqui não é a mesma que está aqui. Essa aqui está escrito 2, tá vendo? Ó? Fruto 2 quinase, ou quinase 2. Os livros falam 1 e 2. PFK2 está aqui, PFK1 aqui. Essa enzima PFK1, juntamente com essa enzima hexoquinase, são das 3 mais importantes da glicólise, as duas. Então tem 3 principais, essas são as duas. Qual que é a terceira? A gente já falou sobre ela, e ela está bem aqui embaixo. É a piruvato quinase. Esse mapa ele é muito completo, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo muito complexo. Em mamíferos, essa rota vai só dessa substância, que é um enol, fosfenol piruvato, para piruvato. Ela é irreversível em mamíferos. Veja mais uma vez a insulina aqui. Então veja mais uma vez a possibilidade da participação no controle endócrino, né? Aqui. Então se ela vai da esquerda para a direita, e ela é irreversível, ela é muito bem controlada. Veja todo o controle. Ela é tão controlada que aqui nesse ponto é o único ponto da via glicolítica em que surge uma modulação covalente, do tipo covalente. Eu ativo a enzima retirando o grupo fosfato. Ou eu inativo a enzima colocando o grupo fosfato. O que também faz um sentido estético, ético e filosófico, além de bioquímico. Por quê? Porque se eu estou... Essa enzima, para ela ser inativada, ela é inativada aqui embaixo, que fica aqui embaixo, né, que fica aqui, ó, no fosfato, às custas de fosforilação, às custas de ATP. Então eu tenho que ter muito ATP para poder inativá-la. Qual que é a questão filosófica? Para que serve a via glicolítica? Fazer ATP. Ué, mas se eu estou com muito ATP, então eu não preciso fazer ATP, vírgula, why, vírgula, so, ponto de exclamação. Então, se eu estou com muito ATP e eu não preciso fazer ATP, pega esse ATP e sai fosforilando o que você puder aí para tentar inibir o processo. Essa aqui é uma modulação
que se dá de forma covalente, em que eu fosforilo a enzima, e se nós observarmos para trás, nós temos momentos em que essas situações também surgem, aonde? Aqui, ó, o ATP inibindo, só que alostericamente, inibindo essa isomerase aqui. Se não me engano, aqui também. Não, aqui nem tanto, tá? Então, você vê que é uma forma de eu controlar o sistema, né? Você vê o mesmo ATP, ele pode servir para fosforilar uma enzima, modulação covalente, ou fosforilar um substrato, que não é modulação. Mas também pode ser utilizado para... Vamos botar isso no papel? No papel é ótimo. Então, você tem um exemplo aqui de fosforilação, substrato. Vamos colocar aqui, observação. O ATP, então esse ATP, ele pode atuar fosforilando enzima, então você tem uma modulação covalente, porque aí vai se dar na enzima. Você pode atuar permitindo uma modulação alostérica. Então, vamos representar aqui, ó. Então aqui ele vai fosforilar a enzima, ao passo que aqui a enzima vai se ligar de forma adsortiva ao ATP. Não é uma ligação covalente, certo? E esse ATP, ele pode ser utilizado para fosforilar ou ativar um substrato. Ativar um substrato. Tem mais coisas, tá? Mas essas são uma das coisas que a gente pode colocar mais ou menos resumidamente. Beleza. Cheguei aqui, fiz a minha frutose 1,6-bifosfato. Se eu olhar aqui do lado, o que acontece? Eu tenho um tal de gliceraldeído. Beleza, hein? Então eu tinha uma acetona que agora virou um aldeído, mas aqui também embaixo eu tenho... mas o que está acontecendo aqui, ó? Como diria Phil Collins, take a look me now. Against All Odds, se não me engano o nome da canção. Uma frutose 6-fosfato tem 6 carbonos. Um aldeído tem 3 carbonos. Um gliceraldeído, perdão, tem 3 carbonos. Why, vírgula, ponto de exclamação, interjeição. Eu tinha 6 e agora eu tenho 3, está faltando 3. Se a gente observar aqui, ó, há um ponto de bifurcação nevrálgico na via glicolítica, no qual eu faço essa dihidroxicetona fosfato. Então, eu tenho um processo aqui em que eu produzo um aldeído e produzo uma acetona e ambas possuem 3 carbonos. Então, o chique é o seguinte, basicamente, essa etapa, eu pego uma molécula de glicose e quebro, entre aspas, no meio, hidroliso essa molécula no que se chama de clivagem aldólica, que é uma reação química conhecida, tem a condensação aldólica e a clivagem aldólica. O metabolismo trabalha com as duas. Especificamente para fermentação, a gente tem a clivagem aldólica, que é provocada por uma aldolase. Tem esse nome palavrônico aqui, mas os livros de bioquímica normalmente chamam ela carinhosamente de aldolase. Então essa aldolase quebra, tá certo? E agora eu tenho então aqui, eu tenho uma cetona e tenho um aldeído. Mas rapidamente, entre aspas, não, pedagogicamente, essa cetona, através de uma isomerase, ela se converte também em aldeído. Então aqui a gente tem uma coisa curiosa. Se não, vejamos. Desde o início, eu gasto uma molécula de ATP na primeira etapa, certo? E quando eu chego na terceira etapa, eu gasto uma segunda molécula de ATP. Então, até o ponto de quebra dessa estrutura, frutose 1,6-bifosfato, eu gastei 2 mols de ATP por mol de glicose. Então, eu investi no sistema. Eu estou esperando agora receber. Eu tenho que receber pelo menos mais do que 2 para não ficar 0 a 0. Não é isso? Beleza. Pelo menos para não ficar 0 a 0. Olha só aqui, ó. Vamos abreviar essa historiazinha, né? Vamos pular isso aqui por hora e vamos observar que aqui, ó, entra ATP e sai ATP numa quinase, que é a 3-fosfoglicerato quinase, ou fosfoglicerato quinase. Então aqui eu tenho um ATP. Ah, legal. Então eu usei 2, gastei 2 e aqui agora eu tenho 1. Não. Eu gastei 2
eu cheguei aqui, bifurquei a rota, e tudo que acontecer num ramo da rota vai acontecer no outro ramo da rota. Então, se aqui eu ganhei 1, na verdade eu ganhei 2. Ilustrando isso, eu não sei qual, eu até nem sei que etapa que é essa, acho que é a quinta, acho que é a etapa de número 5, vamos contar aqui, eu não decoro essas coisas não, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, como é que é? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, é a quarta etapa. Então, na quarta etapa, é bom que a gente está indo mais ou menos na lógica, né? Mais ou menos na lógica. O dia que eu der uma aula na lógica, provavelmente tem alguma coisa muito errada comigo. Aqui, no caso, eu vou só ilustrar. Ó. Você pega aqui você vem aqui com glicose, aí essa glicose ela vai em linha reta até frutose, vamos abreviar? Frutose 1,6-bifosfato. E agora eu crio 2 ramos a partir de cá. 2 ramos a partir de cá. A quarta etapa diz respeito a esses ramos aqui. Ó. Então eu tenho aqui uma ação de uma amiguinha chamada aldolase. Ok? A aldolase vem, quebra a frutose 1,6-bifosfato, e aí eu vou ter uma pequena... Opa, uma pequena, ótima. Eu vou piter, não vou piter nada, não. Eu vou ter aqui um aldeído, e aqui eu vou ter uma cetona. E que, como os livros falam, apesar de haver um equilíbrio de isomeria, a seta privilegia a formação desse aldeído, que é o gliceraldeído. Colocar até aqui separadinho, gliceraldeído, é o gliceraldeído 3-fosfato. Então, tudo que acontecer daqui para frente vai acontecer duplicado. Manja? Para quem não dormiu, nós temos 20 minutos ainda. Onde é que está esse aqui? Esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui não é. Onde é que está? Ah, está aqui. Então, ó, tudo que acontecer para frente agora vai acontecer duplicado. Então, se a primeira coisa que aconteceu aqui foi a produção de ATP. Então, agora eu tenho 2 mols de ATP produzidos. Certo? Não é um. Bifurcou, saiu um ATP aqui e um ATP aqui. Se a gente seguir um pouco mais para frente, para cá, eu não estou interessado que vocês aprendam a via glicolítica decorando tudo quanto é nome de enzima, tudo quanto é nome de composto, que entra, que sai, isso é uma bobagem. Mas que vocês entendam a lógica da via, como ela funciona, para que ela serve, entendeu? Em que ela se diferencia de uma outra forma de obtenção de energia, como no caso da aeróbia, quais são as manhas que a evolução inseriu aí dentro da via para fazer ela funcionar mais rapidamente ou mais lentamente. Para que fazer isso, né? Para que... você poderia colocar assim, o ATP é um modulador alostérico. Mas daí, cara, o importante é saber o seguinte, se a via para fazer ATP, eu estou com excesso de ATP, a ação alostérica nada mais é do que pegar esse ATP e inibir a via para não deixar ela continuar sendo feita, porque é uma burrice. É gastar um monte de metabólico quando não se precisa. Aí, eu fiquei revoltado com o metabolismo agora. Hein? Também fiquei revoltado com a ponta da unha aqui, que eu tinha feito um negócio aqui, agora puxei errado. Nós estamos falando o seguinte, ó, depois da bifurcação sai, após uma determinada etapa aqui, sai uma quantidade de ATP que agora já zerou lá atrás. Lá atrás eu gastei 2 ATPs e agora, num primeiro momento, graças à bifurcação, eu zerei, porque eu produzi 2. 2 menos 2, 0, pelo menos em algumas línguas. Se a gente acompanhar até o final, até ela virar piruvato, ó, tem um determinado momento, aqui, ó, esse momento aqui em que eu saio com a segunda molécula de ATP da via. Mas ela não está bifurcada? Tá. Então, na verdade, eu entrei com 2 ATPs por mol de glicose, saí com 2 ATPs após uma bifurcação, 0-0, saí com 2 lá na frente, lá no finalzinho, 2-0. Então, essa é a razão pela qual o processo fermentativo, nós temos um saldo, né, líquido de 2 mols de ATP por mol de glicose, com uma etapa de investimento que dá até a terceira etapa, né, até a terceira parte da via, até a terceira etapa da via mesmo, a gente tem um investimento de 2 ATPs, primeiro para fosforilar a glicose e manter ela dentro da célula e não deixar ela fugir. E segundo, para eu criar uma molécula que, se você observar com curiosidade, seja curioso,
Veja que essa molécula tem uma coisa muito bonita na natureza chamada de simetria, né? Essa molécula é mais ou menos simétrica, de tal maneira que se eu quebrar aqui no meio essa molécula, eu vou gerar os produtos que são produtos equivalentes. E isso, de certa maneira, funcionou do ponto de vista evolutivo. Eu gero gliceraldeído 3-fosfato e gero dihidroxicetona-fosfato. Tá? Então, se a gente acompanhar aqui, a gente tem dois pontos nevrálgicos, dois pontos após essa ruptura em que vai ocorrer a produção de ATP. Um deles é aqui, não importa o número dessa etapa, mas é aqui, e o outro é no finalzinho aqui. O que eu quero chamar a atenção agora é o seguinte: eu não consigo extrair ATP de tudo que eu quero. Por exemplo, por que eu não extraí ATP aqui, ó, nessa nona etapa? Por que eu não extraí ATP desse fosfoglicerato aqui, ó? Por que eu não consegui extrair ATP, por exemplo, desse 3-fosfoglicerato aqui? Por que eu não consegui extrair ATP, por exemplo, diretamente aqui da frutose 6-fosfato? É ao contrário, tinha que injetar, né? Ou seja, tem uma lógica para isso. Tá? Essas moléculas que antecedem a liberação de energia, se a gente observar, a energia vai ser liberada aqui, portanto a molécula é um 3-fosfoglicerato, certo? A outro ponto, ela vai ser liberada aqui no finalzinho, e ela é fosfenolpiruvato, certo? Essas moléculas têm que ter alguma simpatia, por assim dizer. Elas têm que ter alguma coisa, tem que ter como é que fala? Um afã a mais, né? Se não me engano, a gente colocou isso aqui na prancha de introdução ao metabolismo, aqui, ó. Tum, beleza. Observe aqui, isso aqui é um quadro lá da aula de introdução ao metabolismo. Observe nesse quadro que a gente tem as energias livres, energia livre não, energia de Gibbs, né? A gente tem a variação de energia de Gibbs aqui, com esse apóstrofe aqui, apóstrofe, agora eu falei certinho, indicando que ela é metabólica não, que ela é fisiológica, isso significa pH 7. Aqui você tem o ATP mostrando a quantidade de energia em joules liberada, e olha só quem são os primeiros. Fosfenolpiruvato, com 62 kJ por mol, e um 3-bifosfoglicerato com 50 kJ por mol. O que nós temos aqui? Um 3-bifosfoglicerato na via glicolítica e fosfenolpiruvato na via glicolítica. Não é à toa que eu precisei chegar nessa molécula transformando, graças às moléculas anteriores. Então eu precisei fazer uma série de transformações anteriores, por exemplo, pegar esse aldeído aqui, gliceraldeído, e de alguma maneira colocar um grupo fosfato nele, né, que agora tem 2 grupos fosfato, né, você está vendo aqui, né, tem 2 grupos fosfato, um 3-bifosfoglicerato. Essa molécula se tornou uma molécula de alto rendimento energético, cuja hidrólise me permite liberar ATP. E da mesma forma eu precisei pegar o produto final lá, que é o fosfoglicerato, simplesmente mudar de posição. Ó. Se observar essa molécula aqui, ó, 3-fosfoglicerato, terceiro carbono tal fosfato. Aqui o segundo carbono tal fosfato. Claro, tem um capítulo de livro em inglês explicando o quanto que isso aí melhora do ponto de vista da via metabólica em si. Mas o que importa para a gente é que, sem isso, eu não conseguiria, por exemplo, convertê-la por essa enolase aqui numa substância energeticamente ativa, tal como demonstrado aqui. E sem eu produzir essas substâncias, eu não consigo quebrá-las, extrair o ATP que é necessário. Tá? Então aqui você tem uma lógica operacional do processo. Então a via glicolítica ela trabalha com 10 etapas, nos quais eu tenho uma etapa de investimento de ATP e depois eu tenho transformações químicas de aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, enóis, para tentar desenvolver duas moléculas de alto rendimento energético, cuja hidrólise vai me liberar imediatamente um mol de ATP em cada uma dessas etapas. Tá? Então eu tenho aqui a piruvato quinase, como eu mencionei, que é a última, né? Nós temos a PFK1, começar a chamar ela carinhosamente PFK1, que vai ser essa daqui, PFK1, e a gente tem a exoquinase, né, porque não é só fígado em todas as células, como sendo as enzimas que nós temos etapas irreversíveis. Então precisa tomar cuidado com o mapa, você rabisca aí, não sei onde,
se puder. Essa etapa em mamíferos aqui, a primeira é irreversível. Essa etapa aqui de frutose 6-fosfato para um 6 é irreversível na gente. E essa etapa aqui de fosfenol piruvato, a última para piruvato, ela é irreversível na gente. Então, se elas são irreversíveis, elas são controladas de uma maneira bem bacana também. Observe uma outra coisa. Você já ouviu falar que, por exemplo, você precisa de magnésio, você precisa de manganês, são chamados microelementos? Quem gosta muito disso é a medicina ortomolecular, se não me engano. Então você tem... Estou incomodado aqui com um pedacinho de um... E eu lixei essa porcaria aqui, mas vamos lá. Você tem alguns microelementos como o cobre, o cálcio, o manganês, o magnésio. Para que serve isso, né? A gente tinha colocado na nossa famosa, querida, amiga, maravilhosa caixa preta, isso vai ser uma outra observação, e na nossa caixa preta, que substrato vira produto com uma enzima que intercala A entra e B sai, que alguns desses A's aqui podem muito bem ser íons. Magnésio 2+, manganês 2+, e a gente chama de cofatores, para diferenciar de coenzimas, caiu na atividade de vocês, né? Coenzima é uma molécula orgânica, e como o próprio nome diz, ela colabora ou coparticipa com a ação enzimática desejada. E ela é um produto metabólico de vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B. Então você ingere vitaminas do complexo B para propiciar as coenzimas. É bom repetir isso porque isso é importante. Agora, para que o metabolismo vai usar isso aqui? Está respondido aqui, ó. Vai de trás para frente, ó. Magnésio, potássio, magnésio, zinco, manganês. Ah, o fato dele estar... Aqui parece que ele está em vermelho, mas não é, viu? Aqui o mapa está esquisito. Isso aqui é o laranja. Lá na legenda do gráfico, lá em cima, mostra que os elementos minerais aparecem em cor alaranjada. Você vê aqui, mostra melhor, né? Tem uma distinção de cor de cá para cá. Não quer dizer que é vermelho, quer dizer que a gente usa magnésio, manganês. Vamos voltar, ó. Magnésio, manganês. Vamos voltar. Magnésio. Cadê o manganês? Não tem, mas tudo bem. Então veja que magnésio e manganês são elementos essenciais, metais essenciais, para que a fermentação ocorra, de tal forma que se você imaginar ter uma depleção de microelementos, uma depleção mineral em magnésio e manganês, você já começa a olhar com uma certa desconfiança, o que antes talvez você olhasse como, para que serve isso? Opa, isso faz com que a enzima funcione. E nós mencionamos aqui pelo menos umas 6 das 10 em que aparece a necessidade de magnésio e manganês. Essas enzimas aqui são estrutura quaternária, inclusive, coincidentemente, de 4 cadeias polipeptídicas, a imensa maioria delas. Eu acho que é piruvato quinase, se não me engano, que é um dímero, mas a grande maioria aqui são tetrâmeros, altamente regulados do ponto de vista metabólico. Tá certo? Então veja que a gente trouxe aqui hoje, né? Deixa eu ver se ficou faltando mais algumas coisas. Ah, não, ficou sim. A gente está trouxe, que ainda não terminou, a via glicolítica com seus aspectos mais fundamentais, sem a gente ater exatamente ao nome de uma enzima A ou B, a não ser aquelas enzimas chaves. Essa aí tu decora. Se bem que nós estamos no meio da pandemia, vocês pegam um livro e tal na hora de fazer atividade, então nem decorar precisa, né? Mas tem uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês que é importante. Toda vez que uma molécula que não estava com fosfato apareceu com fosfato, entrou um ATP, né? Ó, essa primeira etapa aqui, essa etapa aqui, ó, entrou um ATP, né? Toda vez tem um ATP relacionado aí em algum lugar, né? Pelo menos envolvido em algum lugar. Agora aqui, ó, se a gente parar para perceber, ó, você tem uma substância chamada, exatamente depois que quebra, né? Pum! Quebrou, criou a bifurcação, gerou uma acetona aqui embaixo, um aldeído aqui em cima. Certo? Uma acetona aqui embaixo, um aldeído aqui em cima. A tendência, os livros mostram isso, mas também não explicam, é que essa cetona, metabolicamente, ela se converte em gliceraldeído e esse processo segue. Na verdade, tem uma explicação, mas não é para a gente discutir, até pelo horário. Isso aí ia demorar um pouco também. Porque isso tem a ver com as constantes catalíticas da triose isomerase em relação ao produto aqui, o substrato aqui, mas deixa quieto. O que acontece aqui, ó, é que você tem gliceraldeído 3-fosfato e aqui aparece um 3-bifosfoglicerato. Y, so, ponto de exclamação, acento circunflexo e ponto de exclamação.
Então eu gastei mais um ATP aqui. Não. Cadê o ATP aqui? Não tem ATP nenhum aqui. Tá vendo? Não tem ATP aqui. Não existe ATP aqui. Aqui existe uma fosforilação direta feita pelo fosfato, sem envolver ATP. Essa etapa chama-se, como a gente já foi mais para frente, nós estamos até aqui, agora aqui é a história do número, né? Então, se essa aqui é a quarta etapa, essa aqui é a quinta etapa, tá? Isso aqui é uma fosforilação que acontece, que eles chamam fosforilação no nível do substrato. Quarta etapa, quinta etapa. Estamos terminando, tá? Um pouco de paciência, a gente já termina. Se bem que essa é maneira de dizer um pouco de paciência, né? Porque se em sala de aula, na frente do professor, neguinho tá com o celular ligado, dando risada, vendo o WhatsApp, o que neguinho não está fazendo agora que o professor está falando com ele mesmo? Quinta etapa. Então, na quinta etapa, eu tenho o 3-gliceraldeído 3-fosfato, e agora eu converto isso em um 3-bifosfoglicerato, que é aquela molécula que precede a hidrólise liberadora de ATP, né? E aqui, então, eu entrei com o grupo fosfato. Isso aqui entra diretamente, isso aqui é chamada de fosforilação ao nível do substrato. Fosforilação ao nível do substrato. Não está envolvendo ATP, portanto, é uma etapa importante, só que, como tudo na vida tem um preço a se pagar por isso. Como é que eu vou fosforilar esse bichinho de aldeído aí se eu não tenho ATP? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar NAD. Você pode pegar NAD ou pode pegar NADP, mas nós, mamíferos, pegamos bastante o NAD. Então é NAD+, que é aquela coenzima de oxirredução, que inclusive foi exemplificada na atividade, alguns exemplificaram a niacina, né? Na atividade que foi dada para vocês lá. Tirei a maldita da pelinha. Para NADH. Então aqui eu tenho um processo em que esse NADH entrou aqui e me converteu em NAD+, entrou na forma oxidada e aqui saiu na forma NADH. E com isso eu consigo a fosforilação desse processo. Esse NADH nós vamos ver principalmente na atividade respiratória, o quão importante ele é para produzir ATP. Só vou abreviar. Enquanto essa via glicolítica toda aqui, eu estou falando para vocês há quase 2 horas, ela produz 2 ATPs, só o uso metabólico desse NADH pode chegar até 3 ATPs. A forma com que ele depois se transforma, que a gente vai discutir na semana que vem. Tá certo? Bom, eu acho, senhoras e senhores, que esses eram os apontamentos principais a ser alocados para vocês na via glicolítica. É claro que sempre tem outras cositas más. Olha que interessante aqui, por exemplo, né? Se alguém tem algum problema de tireoide ou não, olha só, os hormônios tireoidianos, aí você pode ver como T4, tiroxina, são inibitórios dessa operação aqui, tá? Hormônio tireoidiano é inibitório dessa operação aqui. Tem explicaçõezinhas até que são relacionadas. Outras coisas que são interessantes, se bem que não adianta eu colocar para vocês isso agora, a gente está no final de aula, já tem muita informação dada e aí confunde com outras informações. Então vou deixar esse negócio do hormônio tireoide de lado, tá bem? Então a gente utilizou, resumidamente, a via glicolítica como um suporte para compreender a dimensão do metabolismo, especificamente aqui no caso um catabolismo da glicose, com várias situações, cachorro legal esse, né? Com várias situações que são reproduzidas em outras rotas metabólicas, como as modulações covalente, alostérica, por substrato, endócrina, neuroendócrina. Bem? Muito bem, amigas, amiguinhos e amiguinhas, o que eu tinha para colocar para vocês hoje é isto. Certo, manos e manas? Se alguém tiver alguma dúvida, ou sobre o assunto, ou sobre atividade, ou sobre aula, ou sobre qualquer outra coisa, tenha bondade de se manifestar. Caso contrário, as coisas importantes que eu tinha que falar estão aqui. Caso contrário, eu acho que está de bom tamanho.
Ah, tá, obrigado, valeu, Marina. O glúteo, o 2 age no fígado e o 4 no músculo. Valeu, obrigado. Legal. Então tá. Então vamos embora? Vocês estão olhando a tela sendo compartilhada, né? Vocês estão vendo que aqui está escrito gravando, né? Yes! I love Google Meet. Porque eu não precisei usar, dessa vez eu não usei o meu, porque o meu dá falha, né? E o Google Meet faz isso, a gente viu que depois que cai e volta, ele volta melhor do que eu, e eu quase chutei meu óculos com a mão agora. Então, gente, quem tiver alguma dúvida ao longo da semana, estou à disposição. Daqui a pouco a atividade estará liberada, mas aí vocês relaxem, vão tomar água, vão fazer alguma coisa mais decente do que bioquímica, tá? Então, professor. Diga, Tânia. Muito obrigada, aqui é a Tainá. Ah, tá, não, eu tô vendo, porque agora eu tô compartilhando, mas não só eu tô vendo, como todo mundo tá vendo quando você fala que aí pisca, ó, Tainá. Ah, é verdade. É verdade. Aqui não, muito obrigado, tá? Fechou lá? Tá bom. Muito estranho. É muito doido, muito doido. Eu peço a atenção de vocês com relação a esse negócio da atividade. Tenta fazer essa atividade, sei lá, não dá para a gente prever quando que vai faltar o link. Isso não dá para prever. Quando o computador vai dar pau, quando vai quebrar, quando vai faltar o link. É imprevisível, realmente não tem jeito. Eu ia falar assim, vou sugerir que você... Não tem como sugerir. Eu estava aqui semana passada, a gente estava falando, de repente caiu tudo, né? Porque uma amiga de vocês aí, com uma índole talvez duvidosa, entrou no sistema. Tá bom. Então, vão em paz aí, tá bem? Fiquem com Deus. Nos vemos aí no mundo virtual. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau. Muito obrigada, tchau. Tchau, tchau. Agora, o que eu faço? Eu encerro ou eu paro de gravar? Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Está gravando, não está gravando? Você está presente. Interromper a gravação. Não vou interromper a gravação, vou interromper o babado, né? Aqui, ó, o negócio aqui. Acho que é isso. Então, eu paro a apresentação. Surgi de novo. Parei a apresentação. Uma vez que eu parei a apresentação, agora eu... Interrompe a gravação ou você para a gravação? Boa pergunta. Interrompe a gravação. Parar de gravar essa reunião, a gravação será salva no Google Drive de José. Ufa, ainda bem que eu fiz isso antes.